Shalom, Raverim, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai estar vendo essa gravação, né? Esse vídeo. Hoje para mim é Boker Tov, estou gravando pela manhã. Mais tarde, como você já deve ter visto no vídeo que postamos, nós começamos a fazer, a partir, no caso de ontem, né, da minha gravação de ontem, do dia 8, hoje é dia 9, então na verdade estou gravando para dias posteriores. Nós começamos a fazer 2 vezes por dia gravações pelo Brasil, uma pela manhã, a outra a partir das 23h45. Então a gente não tem um horário específico, porque a gente depende literalmente do horário do pôr do sol e do nascer do sol, para nós determinarmos o que é a meia-noite, biblicamente falando, tá ok? Então, assim, se você ainda não me conhece, meu nome é Hadassah, seja muitíssimo bem-vindo, muitíssimo bem-vinda ao canal da AIN. A AIN é a Aliança Israelita Natsratim, e é uma honra ter você aqui conosco. Bem, se você quiser participar das meditações com a gente ao vivo, é só você entrar na nossa comunidade, tá? Lá no grupo DVCUT e Intercessão. Então todo dia eu posto lá qual vai ser o horário da meditação no horário da noite, no caso já quase da madrugada, tá bom? Bom, sem mais delongas, a gente vai meditar hoje num Shem muito interessante, que é Geurah, que é as letras Gimel, Aleph, Vav, Resh e Rei. Esse Shem, ele tá lá em Tehilá, Besorá e Yehoshua, conhecido popularmente como Marcos, no capítulo 5, lá no Pasuk, versículo, deixa eu achar aqui, só um minuto, versículo 8, que diz assim: Yehoshua lhe disse, sai deste homem, espírito impuro, tá? Então aqui a gente conhece essa passagem que está falando da libertação de Shedim, né? Do lado do homem de Gedara. Então esse Shem, ele tem uma tradução simbólica como fogo que liberta e restaura. Bom, a gente precisa começar, para a gente poder começar, né, a nossa preparação do nosso recipiente, eu acho que algumas coisas são interessantes a gente citar nesse texto. Primeiro, que é qual é a visão do judaísmo sobre os espíritos imundos, né? Então, Tumot, né, espíritos imundos. Ruhot. Então, o espírito também ele pode ser considerado como um malar, como um anjo, tá? Então, quando que todas as ações que eu faço, quando são ações segundo a vontade do Criador, eu crio malachim, eu crio anjos, eu crio mensageiros bons, positivos. Quando eu pratico ações equivocadas, que são contrárias à vontade do Criador, eu produzo espíritos contrários, espíritos destrutivos e tudo mais. Então, para vocês terem uma ideia, e a gente falou, né, vídeo passado, sobre a questão da natureza, né? Então, todas as vezes, por exemplo, que a gente produz um desmatamento, um exemplo muito simples, a gente cria forças contrárias na natureza. Então, para vocês terem uma ideia, é coisa muito simples. Quando a gente desmata, né, algum local, começa a vir, por exemplo, para a cidade, animais ferozes. Um exemplo muito simples. Então, quando acontece um tsunami, por exemplo, vendavais e tudo mais, isso também é tido como espíritos que a gente foi produzindo com as nossas ações equivocadas. Então, esse homem de Gadara, né, a gente não vai não vou entrar, até porque não cabe aqui entrar profundamente nessa questão, mas a gente sabe que ele estava com legiões. Então, assim, todas as vezes que eu, de novo, eu preciso realmente falar isso várias vezes. Todas as vezes que eu faço alguma coisa contrária às escrituras, eu naturalmente faço uma coisa muito interessante, que eu vou falar de uma outra forma. Todas as vezes que eu faço algo
segundo a vontade do Criador, eu me alianço com Ele. E todas as vezes que eu faço algo contrário à vontade do Criador, eu me alianço com esses espíritos contrários. Vamos colocar assim, que a gente vai chamar de Sitra-Ahra. Sitra-Ahra é do outro lado, tá? Então, todas as vezes que eu faço algo que foge daquilo que o Criador determinou, eu gero... e aí, por exemplo, no cristianismo, a gente vai usar uma expressão muito interessante, é usada uma expressão muito interessante, que é legalidade. Então, eu dou legalidade para que espíritos contrários possam agir na minha vida ou até mesmo através dela. Então, quando a gente olha para esse homem de Gadara e vê principalmente esse Shem, né, que tem o nome aqui simbólico, a tradução simbólica, fogo que liberta e restaura, a gente precisa começar a compreender uma outra coisa. Lá, se não me falha a memória, lá no Sefer HaSodot, né, livro popularmente conhecido como Apocalipse, se não me falha a memória, está lá o versículo que fala que muitos vão ser salvos como pelo fogo. Então, o que é ser salvo pelo fogo? Primeiro, que a gente já falou no vídeo anterior, que salvação não é ir morar no céu, porque realmente ninguém vai morar no céu, tá? O céu é o céu do Senhor e a terra ele deu para os seus filhos, e essa terra vai ser restaurada. É exatamente isso que nós estamos fazendo, restaurando essa terra. Então, quando esse fogo, né? Então, o fogo, o que é salvação? Salvação, de novo, não é ir morar no céu. Salvação é ser livre daquilo que te aflige. Então, quando eu sou livre de algo que me aflige, eu sou salva. E se a gente for olhar para Yehoshua, que ele veio para nos salvar, a própria Escritura diz o que é essa salvação. Então, ele veio nos salvar de quê? Ele veio nos salvar dos nossos pecados. E o que é pecado? Transgressão à Torá. Está lá em 1 João 3, se não me falha a memória. A partir do 8, 9, por ali. Então, é isso que a gente precisa entender nesse homem de Gadara. Se ele tinha legiões de Shedim, né, de demônios, naturalmente, vamos pensar assim, ele praticou ao longo da vida coisas que foram acumulando espíritos contrários na vida dele. E outra coisa também, esse nome Geurá, deixa eu só confirmar aqui, Geurá, o que acontece também com esse nome? Ele tira de nós as nossas forças instintivas. O que são essas forças instintivas? Sabe aquilo que você já faz no automático? Sabe? O instinto do fulano é assim mesmo. Tudo bem que a gente sabe sobre o instinto de sobrevivência, mas eu não quero falar do instinto de sobrevivência. Eu quero falar das coisas que a gente vai fazendo naturalmente e nem se apercebe. Então, sobre esses instintos naturais, como psicanalista, né, eu te perguntaria, as ações que você toma, as decisões que você toma porque você quer tomar essas decisões ou porque você está tão acostumado com o que aprendeu do seu círculo de convivência, não é só do pai e da mãe, do seu círculo de convivência, que você começa a praticar também. Então, esse homem simbolicamente falando, esse homem de Gadara, ele tinha os seus instintos, porque ele ia possivelmente, tá? Por ter legiões, ele praticava coisas que para ele era tão natural, até chegar a um ponto que ele ficou literalmente sem muita opção, né? Ficou literalmente possuído. Então, quando a gente fala nível Brasil, né, nível nação, de novo, quando eu faço o que o sagrado quer, eu me alianço ao sagrado, e quando eu não faço o que o sagrado quer, eu me alianço àquilo que está fazendo eu fazer o que o sagrado não quer. Consegue entender? Quando eu pratico uma mitzvah, quando eu pratico um mandamento, eu me uno ao sagrado. Quando eu transgrido o mandamento, eu me uno a Shedim. Significa que a Hadassah está possuída não, mas eu me uno a Shedim, é simples assim. Então, assim, quando não adianta, como algumas religiões fazem, vou fazer uma confissão, eu vou verbalizar que eu quebro todas as alianças que eu fiz com o Shedim e tudo mais. Isso é importante?
Eu não sei, sinceramente eu não sei, porque mais importante do que verbalizar é ter prática. Então o que adianta eu verbalizar, por exemplo, para o meu marido que eu amo, mas eu não faço o que, segundo 1 Coríntios 13, fala que é o amor. Amor não é sentimento, amor é ação, é atitude. Tudo nas escrituras não é sentimento. Tudo nas escrituras é ação. Então, com certeza absoluta, e me perdoe, tá? Porque eu sei que eu vou ser grosseira, eu sei disso, mas com certeza absoluta, ao longo da tua vida e ao longo da minha vida, eu também fiz pacto com a Sitra Ahra, né? Com o outro lado. Então, o que esse nome vai fazer? Esse nome, quando a gente meditar nele, ele vai trazer à nossa memória esses atos, né, essas alianças, esses pactos que nós fizemos ao longo da nossa vida até agora, e ele automaticamente, a gente vai pedir perdão ao sagrado, sim, obviamente sim, mas não basta pedir perdão, porque pedir perdão e fazer, a gente precisa fazer techuvá. O que é fazer techuvá? Techuvá não é arrependimento, techuvá é voltar a fazer o que o sagrado queria. Então vou dar um exemplo aqui qualquer, vamos imaginar que a Radassa no passado roubou, mas não sabia que roubar era pecado. Vamos dar esse exemplo, tá? Não sabia que roubar era pecado. E agora, ao meditar, o sagrado começa a me mostrar que lá no passado, porque minha mãe roubava, meu pai roubava, minha avó roubava, meu bisavô roubava, meu tataravô roubava e tudo mais, então eu também vim roubando. Essa é a questão da hereditariedade, tá? E aí o Eterno vai me mostrar que eu fiz isso, mas eu não sabia que era pecado. Vamos pensar que eu não sabia que era pecado. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso pedir perdão ao sagrado, sim, mas ao mesmo tempo eu preciso parar de roubar. E aí, quando eu paro de roubar, que não vai ser algo simples, por isso do fogo, não vai ser algo simples parar de roubar, o que vai acontecer? O fogo vai começar a arder, porque o fogo queima. Por que está queimando? Porque está fazendo eu lutar contra a minha natureza instintiva. E essa natureza instintiva, eu estou falando do meu nefesh. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo o nosso nós estamos fazendo a nossa Neshama sobressair sobre o nosso Rua, pensando na questão emocional e tudo mais, e sobre o Nefesh pela questão comportamental. Claro que eu fiz assim, é só porque quando a gente medita, a Neshama simboliza a mente, o Rua simboliza o coração e o Nefesh simboliza o corpo, tá? A Neshama como a cabeça, aquele que governa, tá bom? Mas fora das meditações, quando a gente pensa no Urua, a gente pensa na questão do intelecto. E aí, como psicanalista, eu diria, quem disse que o intelecto está na cabeça, né? Mas enfim, tá vendo? Isso é instintivo. Eu já faço no automático. Eu sei, como psicanalista, que o intelecto não está na cabeça, especificamente, como também não está no coração, pode estar no pé. Mas vou no instintivo. Baruch Hashem por isso. Isso é o instintivo. A gente faz sem perceber. E esse é o ponto, né, que tem um rabino que eu acho muito interessante, ele fala, vamos ser pensantes. Então, assim, a gente não pode continuar propagando algumas mentiras, eu não vou entrar nesse mérito. Então, assim, se você, ou quando o Eterno te mostrar aonde você tem feito pactos, ou aonde você fez e tem feito também, até hoje, tá? Até hoje. Mas, graças aos sagrados, nós temos hoje Yehoshua nos ensinando como não fazer mais pactos com a Sitra Ahra, que é com o outro lado, ok? Então, vamos lá. Então, esse Shem, já falei que é Gimel, Aleph, Vav, Resh e Rei. Deixa eu ler aqui para vocês, aplicação espiritual. O Shem Geurah rompe laços espirituais de opressão e restaura o domínio da consciência sobre as forças instintivas. Ele acende o fogo interior que consome o medo e desperta a autoridade espiritual concedida pelo Criador. Eu ia falar do Brasil e não falei. No Brasil, muito especificamente, deixa eu falar do Brasil, nós temos aqui dentro um acúmulo de atos religiosos, né? Vamos colocar dessa forma. Nós temos um acúmulo de atos religiosos e cada ato religioso que é feito, se esse ato religioso, né, ou se essa religião ela não tem
não é monoteísta, né? Ela não é monoteísta. O que é monoteísta? Entende que o sagrado é um. Não existe outro Elohim, né? Falando popularmente, não existe outro Deus a não ser ele, né? Só existe ele. Não existe 3, 4, 2, 20. Só existe um Elohim, né? Um Adon, um Senhor. Um Yud He Vav He. Então, quando uma prática religiosa não professa essa verdade, caso, é óbvio, né, você acredite nas escrituras como a sua regra de fé, esses atos religiosos tendem a desconectar o Brasil do Criador. E ao desconectar, o que acontece? Ao invés de gerar por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui agora é colocar o Brasil fazendo um pacto fazendo uma aliança com o Criador. Quando a gente tem religiões que não fazem isso, quando a gente tem atos religiosos, vou falar de atos religiosos que não fazem isso, esses atos religiosos, eles tendem a fazer com que o Brasil tenha pacto com a Sitra Ahra, né, que é o outro lado, que são os Shedim. E aí entra a batalha espiritual, consegue entender? Mas é obviamente que o sagrado é o soberano e ele sempre vence. Isso aí, ponto final. Mas onde eu quero chegar para você? Que a partir de hoje comece a ter práticas espirituais, vou falar de espirituais, comece a ter práticas espirituais que vai fazer com que o Brasil se aliance ao Eterno. E claro que, quando eu falo Brasil, a ideia é qual? Então todos os não sei quantos mil habitantes do Brasil precisa fazer isso. Claro que a gente quer isso, mas os nossos sábios dizem que quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Então, se você... me permita essa expressão, se você se salvar, se eu me salvar, a gente pode salvar o Brasil e as nações. Radassa, mas eu não me salvo, eu não tenho esse poder, quem salva é Yehoshua. Sim, você não está errado. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que quando a gente começa a praticar aquilo que Yehoshua praticou, naturalmente a salvação vai sendo manifesta na gente e através da gente, tá ok? Então... se você é a primeira vez que está aqui, eu sugiro que você faça as meditações anteriores, porque a cada meditação é um ato espiritual que a gente vai literalmente desfazendo as forças do Shedim, tá? E automaticamente a gente vai fortalecendo o lado da luz no Brasil. Então vamos lá. Você vai colocar seus pés paralelos ao chão. Mais uma vez, Gimel, Aleph, Vav, Resh e Rei. Pés paralelos ao chão, mão na posição de receber. Você pode, quando inspirar, deixa seu corpo se levantar assim, sabe? No sofá, onde você está, no assento que você está. Se você é mulher, já sabe que se você estiver em estado de nidá, não pode fechar os olhos para meditar. E você, quando inspirar, inspire Geurá, para que esse fogo te purifique, tanto quanto quero que me purifique, porque quanto mais limpos nós estivermos, mais vamos manifestar o sagrado nessa nossa geração, nessa nossa nação e para as gerações seguintes, tá? É isso, vamos nós. E quando você inspirar, solta todo o ar, sabe? Você sente como se você fosse murchar completamente, quase ao ponto de ficar sem ar para exalar, tá bom? Colocando tudo de ruim para fora. E se nesse momento você se lembrar de ver a sua mente coisas que você já fez no passado, que serviu de aliança, então basta que você também coloque para fora tudo isso. Vamos lá. Agora
a gente vai fazer algo diferente hoje, tá? Você vai se ver como uma coluna de luz dentro do hexágono central de um Maguen David, que é maior do que a habitação que você está, junto com a gente. Lembrando que você é uma coluna de luz branca. Junto com a gente vai colocar o Brasil. Vamos colocar todos os brasileiros existentes na face da Terra. Todas as nações aonde houver um brasileiro também estará dentro, né? Vamos colocar dentro desse Maguen David. Todos os estrangeiros e as nações que eles representam, seja os estrangeiros residentes ou a passeio, né? Os turistas, todos os estrangeiros que estão no Brasil hoje, eles também, e as nações que eles pertencem, eles estarão dentro desse Maguen David conosco. Então, dentro do Maguen David estamos nós, todo o Brasil e as nações onde tem um estrangeiro aqui dentro e aonde tem um brasileiro. Dentro, do outro lado, na nossa frente, tem outro Maguen David de igual tamanho e cor. A gente vai convocar as letras brancas. Se você não conhece, você pode abrir os olhos, visualizar e fechar. Vamos convocar a letra Gimel. Vamos iluminar a letra Gimel. Vamos convocar a letra Aleph. Vamos iluminar a letra Aleph. Vamos convocar a letra Vav. Vamos iluminar a letra Vav. Vamos convocar a letra Resh. Vamos iluminar a letra Resh. E vamos convocar a letra Rei. E vamos iluminar a letra Rei. Então a gente tem Gimel, Aleph, Vav, Resh e Rei completamente iluminadas. Nós temos a palavra Geurah iluminada. E agora a gente vai convocar a Metatron, Sandarfon e Mashiach para supervisionar essa meditação. Enquanto a gente, todo o Brasil e todas as nações representadas, vamos receber toda a energia desse nome e nós vamos interagir diretamente com essas 5 chamas. Nós, o Brasil e as nações. E você vai poder ter livre conversação agora, direto com as chamas, que são também recipientes da consciência do divino. Sua manifestação da consciência do divino.
Quando você terminar essa meditação, basta inspirar profundamente 3 vezes. Pode abrir os olhos e você pode verbalizar o que você teve de insight. Também fique à vontade de compartilhar conosco lá no grupo. A primeira coisa que eu queria falar, me veio à mente logo no início da meditação, o seguinte: o Eterno disse, não me falha a memória, lá em Amós, que ele lança no mar do esquecimento as nossas transgressões. Obviamente, depois que a gente se arrepende e começa a fazer techuvá, né? Que é voltar a fazer o que o sagrado quer. Então, se te veio à mente coisas agora que você já pediu perdão ao sagrado e automaticamente vai mudar de atitude, vou falando do vai, né? Vai mudar de atitude. Quando essas coisas vierem à sua mente de novo, tenha em mente que isso é um espírito de acusação e você pode tranquilamente rejeitar, porque o Eterno não lança em rosto, tá? Isso é uma coisa que me veio à mente, eu preciso sinalizar para você. A outra coisa foi muito curioso, porque na hora que eu estava interagindo com as chamas, uma chama veio aqui para o meu lado, pro meu fígado, né, do lado aqui esquerdo, e na hora eu lembrei que Yehoshua foi transpassado do lado também, né, e eu vou até dar uma estudada mais sobre isso para ver o que isso tem a ver para mim, né, o que isso tem a ver comigo. E por fim, eu via do Brasil saindo, eu sabia que era Shedim, sabe? Eu via pessoas saindo, mas não eram pessoas, né? Eu via o tipo holograma, né? Espíritos. Eu via espíritos com mala, literalmente com mala na mão, saindo, né? Eu via saindo e eu ficava literalmente vendo forçando aquela visão, mas estava saindo, mas não saía por completo, entende? Estava ainda no movimento de sair, não saiu por completo, mas já estava perdendo as forças aqui no Brasil. E logo em seguida eu via literalmente como fosse enfermeiros, sabe? Anjos com aquelas maletinhas de primeiros socorros, sabe? Parecia os socorristas, deve ser, mas enfim. Olha só que curioso, tinha uns saindo com a mala, né? Você tá indo embora, e tinha outros voltando, né? Ou outros vindo para trazer cura para o Brasil. Então, Baruch Hashem, por isso, louvado e engrandecido seja o Criador por essa meditação de hoje. Tá bom? Shalom, shalom, lehitraot. Se você quiser meditar ao vivo conosco, fique à vontade de entrar na nossa comunidade. Vai ser uma honra ter você aqui. No nosso blog, você tem um estudo completo do Marcos 4, né? Que a gente fez hoje, foi Marcos 4, não é isso? Isso. Marcos 5, desculpa, Marcos 5. Tem um estudo completo lá. E também, além do que a gente falou hoje em termos do Shem, mas tem também o próprio texto para que você possa ter uma análise dele. Tem de todo o Toledot Yehoshua, que é conhecido como Mateus, e agora a gente está em Tehilá, Bessorá e Yehoshua, que é Marcos, e a gente vai até Bezrat Hashem completar todas as escrituras, mas vamos começar pelo Keter, tá bom? Shalom, shalom, lehitraot.